Salve, salve meus analistas, show, o Luca aqui mais uma vez, estavam com saudade? E hoje vamos falar de um dos melhores protagonistas de todos os tempos. Um personagem que tem um crescimento e desenvolvimento muito absurdo, mas que também esconde vários detalhes ao longo de sua jornada. E eu tô falando dele, Gon Freaks. Então, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho se você gosta do meu conteúdo por aqui. E também, se quiser ver mais de Hunter x Hunter aqui no canal. E se você quiser me ajudar de alguma forma, é só virar membro por preços a partir de R$ 1,99. Pois é, mais barato que muito cafezito por aí. Então, não perca tempo. E um salve a todos os meus membros, vocês são brabos demais e estão vendo esse vídeo antes de todo mundo. Pois é. Então, bora pro vídeo. Nos primeiros capítulos de Hunter x Hunter, somos apresentados a Gon Freaks, um menino cheio de vitalidade, ingênuo e puro. Gon muitas vezes é atrelado à natureza que o cerca na Ilha Baleia, com instintos tão apurados quanto os de um animal selvagem. E todo esse conceito inicial é atrelado muito a esses impulsos mais simples e inocentes que temos no início das nossas vidas. Seu nome Gon pode ser associado a uma onomatopeia japonesa, que remete a um som forte de impacto ou batida seca, enquanto o sobrenome Freaks pode ser entendido como um jogo de palavras do Togashi, pois a sua escrita em japonês e sobrenome seria referente à palavra freak em inglês, né? Significa anomalia ou aberração, alguém bem estranho. O que é curioso se pensarmos que essa palavra não foi escolhida por acaso pelo autor, e que o sentido por trás dela é trabalhado em toda a sua linhagem. Então Gon, Gin e seus familiares são conhecidos por esse traço de ser alguém excêntrico e diferenciado. Gon faz aniversário no dia 5 de maio, o mesmo dia que se comemora o Dia das Crianças no Japão, o que reforça o conceito dele ser o símbolo de infância pura, vitalidade e crescimento. Nesse mesmo dia se celebra também o Kodomo no Hi, com bandeiras de carpas, que representam força para nadar contra a correnteza. Isso é importante porque um dos primeiros feitos do Gon foi lutar contra uma carpa gigante, e isso parece ser uma referência a toda a questão do aniversário dele, já que Gon aparece pegando um peixe gigante na Ilha Baleia, tudo isso para ter a permissão de Mito para fazer o exame Hunter. Agora, antes de adentrarmos nos demais arcos, eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre como a ausência do Ging na vida do protagonista pode estar diretamente ligada com seu lado sombrio. Existe um conceito chamado Lei do Pai dentro da psicanálise. O conceito que já havia sido criado por Freud, mas Lacan reelabora, usando a linguística estrutural. A lei do pai não é necessariamente o pai real, biológico, mas uma função simbólica. Essa lei introduz uma limitação, uma barreira que obriga a criança a reconhecer que não pode ser objeto exclusivo do desejo materno. Sendo assim, ao se impor, o pai abre espaço para o sujeito entrar na cultura, linguagem e sociedade. Em termos psicanalíticos, ela permite a constituição do sujeito desejante, alguém que se reconhece como ser separado e inserido em um mundo com suas próprias regras e limitações. No caso de Gon, essa função simbólica se apresenta como fragilizada ou ausente, pois Ging não está lá para exercer esse papel. O resultado disso é que Gon cresce sem esse marco simbólico de limite, guiado mais por sua própria impulsividade e idealização. Essa ausência faz Gon confiar muito mais em seus próprios sentidos do que talvez na intuição de figuras de autoridade, embora ele ainda desejasse ter um pai ali com ele, sendo esse o maior objetivo do personagem. Sem um limite estruturante, o desejo do Gon se torna sem freio. Ele vai atrás do que ele quer com uma intensidade que não conhece barreiras. E isso explica sua impulsividade muito ingênua, agindo sem noção das consequências, como se nada pudesse pará-lo. Bem como na vez que ele quis enfrentar a Pitou em seu primeiro e traumatizante encontro, considerando que ele não tinha consciência do seu poder oculto, bem como sua falta de noção em diversas outras situações, como quando achou que era ele quem tinha que ter morrido no lugar de Kite, e foi corrigido imediatamente por Ging, já que não foi culpa dele a, entre aspas, morte de Kite. Ele não tem muita noção, e aos poucos ele foi reconhecendo isso. Mas o mais legal disso tudo é como essa dualidade, especialmente se levarmos em conta esse lado psicanalítico, conversa muito bem com o próprio mundo de Hunter x Hunter. Afinal, sabemos que esse universo também é construído sobre uma lógica dupla, a parte conhecida, onde se desenrolam os primeiros arcos e eventos, e também ao continente negro, uma imensidão inexplorada, cheia de perigos e mistérios. Basicamente, o lado desconhecido. Esse contraste não é só geográfico, mas também simbólico. Temos um mundo conhecido, que representa os limites formais, as regras, a estrutura da civilização humana, enquanto o continente negro simboliza a ausência de fronteiras, o caos, o oculto, a verdade bruta da natureza e da existência. Quando observamos Gon, vemos essa mesma dinâmica refletida em sua própria psicologia. Na superfície, ele é um garoto alegre, explorador, que se encaixa perfeitamente no mundo conhecido. Ele é o protagonista perfeito para ser lúdico e ao mesmo tempo altruísta. Ele faz amigos, compartilha ideais, persegue sonhos. Porém, à medida que os conflitos se intensificam, percebemos que dentro dele existe um espaço tão inexplorado quanto o próprio continente negro, um território cheio de impulsos obscuros, ausência de freios e força incontrolável. Quando ele sacrifica tudo em troca de poder contra Pitou, não é apenas uma decisão impulsiva, mas também é a prova de que seu mundo interior não
conhece barreiras. Do mesmo jeito que não temos um limite do tamanho total do mundo de Hunter x Hunter. O potencial com limites desconhecidos. Esse é o conceito. E isso é muito importante para protagonistas shonen serem intrigantes. A ideia de um protagonista ter um potencial gigantesco de crescimento faz a audiência se perguntar os limites dele. Até onde esse cara vai e também se ele seria capaz de superar os obstáculos do mundo conhecido. No caso do Gon, não é nada raro nós vemos discussões sobre ele de até onde ele iria na escala de poder dentro da obra, se ele superaria o Netero, o Kurolo ou o Meruem. Essa ausência de limites claros, por assim dizer, é uma das partes mais divertidas do protagonista, mas é claro que tem muito mais coisa. E agora vamos começar a falar dos primeiros arcos do nosso pequeno protagonista. No arco do Exame Hunter, somos apresentados àqueles que vão ficar do lado do Gon a sua jornada inteira, especialmente o Killua, o qual tem a sua primeira aparição alguns capítulos depois dos outros companheiros. Algo que provavelmente foi feito só para dar mais destaque a ele, visto que ele estava destinado a ser o melhor amigo de Gon. Gon e Killua começam sendo perfeitos opostos na questão da própria infância. Gon cresceu com plena liberdade e movido pelo desejo de ir atrás de sua família, seu pai, enquanto Killua cresceu regido por um estrito senso de responsabilidade, tudo por ter que assumir a liderança da família Zoldyck, e sem muito tempo para aproveitar a sua infância. Um tem a família em abundância, o outro tem a ausência. Um é um extremo assassino frio e calculista, o outro uma criança querendo começar a viver. Eles acabam sendo os dois lados da mesma moeda, duas crianças vivendo sua infância de maneiras opostas, mas que se dão muito bem no fim do dia. Ambos se entendem em seus opostos e isso em si é muito bonito. O início deles é oposto e as suas jornadas também são. O Gon tem um arco de desenvolvimento negativo, enquanto que Killua tem um arco positivo. Todas as suas aventuras e batalhas, desde os testes dos Kirikos, as batalhas na floresta e até as suas lutas individuais na parte final do exame, mostram muito a personalidade de cada personagem, tendo uma distinção bem equilibrada entre os quatro, até posteriormente servindo de base para o que teríamos futuramente como o Nen de cada um. Ao longo dos vários arcos, eles vão descobrindo mais sobre o mundo, bem como mais sobre si mesmos. E nesse começo do Exame Hunter, nós já de cara temos um paralelo bem interessante sobre escolhas. E te falar, Togashi é um mestre em sutilezas e paralelos retroativos. Lá no começo do Exame Hunter, logo depois deles descerem do barco para começar o exame, eles precisam andar para chegar até o local chamado de Cedro Solitário. E pelo caminho eles encontram uma velha. Essa velha, que aparentemente não é tão importante para nós, na verdade traz consigo um tema bem rico e que vai ser retomado no futuro. A velha em questão faz a eles um teste simples envolvendo vidas humanas. Qual vale mais? E ela cita dois entes queridos, uma mãe e um filho, ou coisa do tipo. O interessante aqui é perceber que Kurapika vai pelo lado racional, dizendo que talvez não tenha uma resposta adequada além do silêncio, mas o ponto de Gon é completamente diferente. Movido pelo emocional, ele fica o tempo todo pensando em qual ente querido vai salvar, mas não consegue chegar a uma conclusão, e nem tenta responder exatamente, por não ter chegado a lugar nenhum. Gon é tão inocente nesse momento que é incapaz de responder a pergunta de maneira objetiva. E aí temos um foreshadowzinho, onde ele diz, mas e se, por acaso, futuramente, nós estivermos em uma, sei lá, situação como essa, em que teremos que escolher entre qual vida salvar? Como escolheremos? Qual priorizaremos? Conseguiremos escolher devidamente? Ou a gente só vai ficar em dúvida? Bom, é aí que vemos o desenvolvimento e a evolução do arco negativo do Gon durante o arco das Formigas Quimera. Ele não liga para uma terceira via. O Gon sempre procurou uma terceira via para resolver seus problemas o tempo todo, sem que ninguém tivesse que sofrer ou passar por alguma coisa, sempre prezando pela união do grupo. Como da vez em que apenas 3 candidatos poderiam atravessar o caminho fácil do Exame Hunter e ele preferiu pegar o caminho difícil e abrir um buraco para achar uma nova forma de solucionar o problema sem que ninguém sofresse e todos passassem de fase. E no arco da família Zoldyck, ele também é reconhecido por isso, pelo segurança, que pensa em Gon como alguém que avalia as situações sem se deixar levar pelo sentimento de raiva. Todo esse começo do nosso protagonista já estabelece a sua infância e um equilíbrio perfeito, de alguém heróico e realmente benigno. A vida humana começa assim, pura, sem ressentimentos e nem egoísmo. E o Gon preza pela união e sobrevivência de todo mundo nesse sentido, chegando até mesmo a futuramente confrontar Kurolo no capítulo 111 sobre como ele consegue simplesmente matar pessoas que nunca fizeram nada de errado pra ele. Gon pergunta isso com hostilidade, tanto que o próprio Kurolo aponta isso, mas esse questionamento tem tudo a ver com a diferença de criação entre esses dois personagens já logo de cara. Nesse momento, Gon é ainda bastante inocente e puro, ele não viveu muito da vida, ele não conhece tanto do mundo, enquanto Kurolo é o exato oposto, um ser completamente corrompido e deteriorado pelo que há de pior na humanidade, a apatia, a indiferença. Vindo de um berço pobre, repleto de sofrimento e sem ajuda de ninguém, Kurolo agora atua como um vilão, atua no sentido mais puro da palavra mesmo. E tudo isso envolve apatia. A resposta de Kurolo é que ele
consegue matar pessoas que não fizeram nada pra ele justamente por elas não terem feito nada pra ele, por elas não terem nada a ver com ele. Quando você tem apatia pelo próximo, você consegue executar tudo como um objeto, como um plano, um meio ou um recurso. O Chrollo e a trupe fantasma fazem isso com os civis durante o arco de York-Shin, e Gon só vem aprender isso novamente no seu arco negativo das Formigas Quimera, onde ele não vê valor algum na vida humana de Komugi. Ele não vê ela como um ser humano, como alguém a se proteger. Ele vê ela como um refém. Ela sobreviveu ou não, pra ele, era quase como se fosse nada, já que Pitou estava a usando basicamente como refém naquele momento. Era a única coisa que o impedia de atacar Pitou e completar sua vingança. E tudo isso está nas entrelinhas do passar dos arcos. Talvez a principal graça do Gon seja esse otimismo exagerado dele no começo. Acho que é muito divertido de ver como o mundo cruel de Hunter x Hunter pode vir a destruir vidas e quebrar até mesmo seres tão puros quanto ele. Todos os personagens de alto poder ao longo dos arcos vão demonstrando mais e mais a dor de viver e a consequência de perder de pouco em pouco a inocência e a pureza. Isso vai desde Kurapika, Killua, Gon e etc. No entanto, além de possuir essa camada superficial que reflete sua bondade, facilmente notada por quem assiste, o autor coloca sutilmente o lado oculto do personagem desde o começo da obra. E eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe que poucos perceberam no primeiro capítulo. Na primeira interação entre os dois personagens, Gon e Kite, o Kite diz que conseguiu reconhecer Gon por ser filho do Ging e possuir os mesmos traços do pai. Segundo Kite no começo, todo bom Hunter se dá bem com animais. E poucas páginas depois, após um salto temporal, vemos uma cena onde Gon se despede do Kon, o animalzão felpudo lá, e traz uma definição sobre o que é ser um Hunter que é completamente diferente da de Kite. Gon diz que um Hunter precisa ser temido pelos animais e fazer trabalhos que outros o odiarão por isso. E por isso, eles precisavam se separar. É bem interessante esse contraste de visão, especialmente quando vemos esse diálogo logo depois da fala do Kite, ou Kaito. Eu sei que a galera fala Kaito. E o mais curioso ainda é isso sair de um garoto tão inocente e com um espírito tão puro quanto o dele. É como se uma parte instintiva do Gon tomasse controle de seus pensamentos por um breve momento, de forma que ele cria uma barreira emocional para que ele possa evoluir e permitir que o outro evolua também. Ele cria uma distância para que ele possa evoluir sem matar quem ele gosta. Além disso, também temos a cena em que a Mito tenta convencer Gon a não ir para o exame Hunter, e em sua última cartada, ela apela para o lado emocional do garoto, dizendo que seu pai o deixou quando ainda era uma criança. Mas, para sua surpresa, Gon ficou ainda mais empolgado e ainda disse que ser um Hunter não é para os fracos, algo que soou extremamente frio para a Mito e que a fez entender que ele de fato era filho de Ging, algo que novamente quebraria laços para sua evolução. Sendo assim, já era plano do Togashi trabalhar em cima de uma dualidade do Gon desde o começo, o seu lado bom e puro e o lado frio e oculto de um protagonista que a gente ainda não conhece. E esse planejamento se torna ainda mais aparente quando avançamos para o arco de Grid Island, onde vemos Gon se desenvolver com um treinamento intenso de Bisque, e também temos alguns obstáculos deixados propositalmente por seu pai para que o levasse ao seu limite e não o permitisse avançar se não tivesse atingido um determinado nível de poder. Vemos, por exemplo, na cena que o Razor reconhece Gon como filho de Ging e ele se lembra que o Ging pediu para não pegar leve com o garoto. Da mesma forma que o Ging não aceitaria que o Gon fosse até seu paradeiro com cartas que dependiam de outras pessoas. Isso já demonstra que o caminho Hunter que Gon começou a trilhar era notoriamente diferente do caminho do seu pai. Ging com certeza tem amigos, poucos amigos, mas ainda assim amigos. Porém, em sua jornada ele sempre foi bem mais solitário que o Gon. Por conta disso, Gon e Killua foram parar onde Kite estava e não onde Ging estava esperando. Já relacionando isso com o que acabamos de falar, não acho que isso tenha a ver com o mero fato de Ging ser alguém mais fechado ou envergonhado de falar sobre seus sentimentos, mas sim com uma tentativa de fazer o Gon ser uma pessoa cada vez menos apegada às outras e ser mais independente, assim como ele, é claro. E isso acaba sendo um pouco irônico, já que o arco de Grid Island promove uma certa cooperação, tanto de aliados comuns, quanto de pessoas que não imaginamos se aliar antes, como o caso do Hisoka. Isso me leva a crer que talvez o Gin tenha em algum nível calculado errado seus planos. Acho que ele esperava que o Gon fosse ser mais forte ou alguém mais velho quando fosse entrar no jogo. Assim como esperava que em seu fatídico encontro no broto da árvore maior do mundo, Gon levaria menos tempo para subir até o topo. Mas não sei, pode ser só uma interpretação mesmo. Só que essa possível falha do Ging diz muito sobre sua própria visão de mundo. Ele tentou moldar o filho para ser independente, quase sem laços, quando na verdade a essência do Gon sempre foi o oposto, alguém que só alcança seus objetivos porque se conecta profundamente às pessoas ao seu redor. E o paradoxo disso tudo é muito claro. Ging quis impor limites por meio da ausência e de desafios calculados, mas
mas acabou revelando justamente que Gon só consegue ultrapassar esses limites graças à presença constante de Killua, Bisque e até mesmo alianças improváveis como a de Hisoka. Ainda em Grid Island, Gon e Killua aprendem mais sobre suas habilidades Nen, e sempre que eles possuem algum impasse, eles decidem tudo no Jokenpô. O Jokenpô para eles é uma medida de desempate e de fácil resolução. Qualquer discussão ou discordância de caminho, Jokenpô. Esse é um período em que o Gon começa a ficar cada vez com mais atritos com Killua, e eles brigam com uma frequência bem maior que o normal. Além disso, Gon também é muito mais imprudente que o normal nesse arco, chegando a ter muito mais orgulho e arriscando tudo por uma vitória perfeita contra o Razor. Ele não quer simplesmente ganhar, mas sim vencer derrotando completamente o inimigo. É uma vitória que ele quer, não só uma vitória. Outro detalhe importante da questão emocional do Gon é quando ele desafia o Gentru a um combate mesmo com Killua estando muito ferido. Um dos personagens inclusive ressalta a imprudência e idiotice da ação do Gon e como o orgulho dele poderia afetar aqueles que ele mais ama, principalmente pessoas inocentes e que não tem nada a ver com aquela situação. Em sua luta final contra Gentru, ele mesmo também foca em seguir muito mais os seus instintos do que o plano arrisca. Isso não apenas custou um braço seu em batalha, como também demonstrou que ele sempre foi um cara que aceitaria perder membros ou até mesmo morrer se fosse para vencer um oponente que vale a pena. E é por isso que sua principal habilidade Nen é baseada no Jokenpô, pois Gon nesse momento é alguém relativamente simples, e para ele, Jokenpô é uma forma simples de mentalizar o seu poder em uma ação de impasse. Ele consegue resolver conflitos com seus poderes, mesmo que de certa forma bem limitados. E isso é a pedra fundadora para o próximo arco, que é o mais importante para o Gon. E falando sobre o arco das Formigas Quimera, eu gostaria de começar apontando uma coisa simples, mas também importante. Gon é extremamente emocional, isso é bem óbvio. Ele ainda é uma criança e toda essa jornada ofereceu sim muitos riscos, mas também nunca teve um peso verdadeiro pra ele, pelo menos nenhuma perda tão grande. Ele não perdeu nenhum amigo ou ente querido importante até agora. Podemos dizer que ele é virgem de um luto verdadeiro, e seguindo essa linha, ele também ainda não entende o valor ou o peso da perda. Quando ocorre todo o lance com o Kaito dele ficar pra enfrentar Pitou, Gon até se prepara pra lutar com bastante afinco, mas ainda assim, ele não seria suficiente para derrotar Pitou. Provavelmente ele e o Killua só iriam atrapalhar e os três ali viriam a morrer. Quando ele acorda, ele fica a todo momento reforçando a esperança em acreditar que o Kaito ainda estava vivo, de alguma maneira. Ele basicamente entrou em negação, não por não aceitar a morte do Kaito, mas por confiar muito nele. Ele também não tinha visto nenhum corpo naquele momento, então tudo parecia muito simples, muito lógico. Ele confia muito no Kaito e nunca teve uma perda significativa. Então, logicamente, ele não teria morrido só pela Pitou. E te falar, tecnicamente ele estava certo. Realmente, o Kaito não morreu completamente e ficou vivo no fim de tudo. Mas era uma fé cega. Ele rebatia a possibilidade de morte do Kaito exatamente da maneira em que sua categoria de Nen representa. Reforço. Ele é simples e tem convicções claras. E tudo isso é reflexo de sua infantilidade e ingenuidade. Podemos ver que quando ele é chocado com a realidade inevitável, ainda assim isso também se interliga com a questão do sistema de poder. Ele reforça que o Kaito está vivo de alguma forma. Ele não aceita que ele só está lá morto. Tem que ter alguma forma de trazer ele de volta, de reanimar, algo assim. Mas a realidade bate novamente e ele segue em negação, reforçando mais uma vez essa ideia. É um conflito muito forte e intenso de ver aqueles quadros em que ele apanha pro Kaito e abraça o cadáver. Pelo menos pra mim, isso foi muito pesado, porque mostra a negação de uma criança em ver a morte de alguém que ela acredita que não tinha morrido. É literalmente um conflito interno retumbante e que não cessa a todo momento. Ele não é como Killua ou Hisoka, que são transformadores e têm jogo de cintura, além de uma malícia inata para esse tipo de situação. Não, a pureza do Gon é um indicativo claro de sua honestidade e inocência. Tudo isso dificulta muito o processo de luto, da mudança e da aceitação de verdades difíceis de engolir. É só ver como a teimosia dele era a maior dentre a de todos os seus colegas, justamente dele também ter a técnica mais simples entre todos do seu grupo. Se em Grid Island a questão era a independência que Ging queria impor, no arco das Formigas Quimera o tema central se torna a própria evolução. As criaturas híbridas nascidas do consumo de seres humanos representam um processo de transformação brutal. Monstros que carregam a essência da humanidade em conflito. O arco inteiro se desenrola como um laboratório sobre o que significa ser um humano e até onde vai a linha que separa a criatura do homem, além de trabalhar o conceito de evolução no decorrer da história. É justamente nesse cenário que Gon sofre a sua maior transformação. A ironia é que enquanto o Rei das Formigas começa com a expressão máxima da sua monstruosidade e aos poucos se descobre humano,
pelo menos em sentimento, o Gon percorre o caminho inverso. Ele, que era representado como a pureza da infância, a energia vital ingênua, ele vai se deformando até se tornar uma monstruosidade sem precedentes, sacrificando seu corpo e a vida de inocentes por uma vingança cega contra Pitou. Ele não quer resolver o problema, ele não quer resolver o mundo, ele não quer resolver os conflitos sociais que estão acontecendo, ele só quer se vingar pelo que aconteceu com ele. Não é nem pelo Kite, é por ele. E esse paralelo é o coração do arco. Meruem, o monstro que se torna humano, Gon, a criança que se torna um monstro. E ambos os processos estão ligados ao limite. Meruem rompe o limite de sua natureza animal ao abrir espaço para a humanidade, enquanto Gon rompe o limite de sua humanidade, sacrificando tudo ao abrir mão de sua infância, futuro, corpo e até mesmo a capacidade de amar, sendo extremamente indiferente e frio com seus próprios aliados e especialmente com seu melhor amigo. Ele não tá nem aí, irmão. É uma troca de lugares que dá sentido profundo ao arco. A verdadeira monstruosidade não está em nascer uma aberração, mas em perder o limite que nos ancora como humanos. Mas do que se deve essa tal mudança brusca no Gon? É sobre ele que vamos falar agora. Desde o primeiro encontro, Kaito já se estabelece como uma presença distinta na vida do Gon. Ele não o trata como criança, mas o confronta com dureza, com a frieza de quem conhece e sabe que o mundo real não tem espaço para ingenuidade. Essa função do Kaito vai muito além de um simples treinamento. Ele é na prática o primeiro adulto a mostrar a Gon que as suas ações têm consequências e que o desejo de aventura não pode estar acima da realidade. Ging deixou lacunas, a Bisque trouxe o método, mas o Kaito que deu a Gon algo que ninguém mais deu, o choque da realidade. Ele não é apenas um mestre ou um guia, mas a figura paterna que o Gon projetava inconscientemente no pai biológico, mas que só atingiu nesse encontro inesperado. Por isso a relação entre Gon e Kite não é casual, ela é simbólica. Ging o manteve distante, como se empurrasse o filho para longe da dependência, mas foi justamente o Kite, um discípulo do mesmo, que Gon encontrou por um breve momento o limite que tanto lhe faltava. Kaito funciona como aquilo que o Ging deveria ter sido, o pai que orienta, que mostra até onde ir, que pune, mas também protege. Gon percebe isso mesmo que de forma não verbalizada, e é por isso que a ligação entre eles é tão visceral. É exatamente aqui que o arco das Formigas Quimera ganha seu peso trágico, porque esse cara morre. Porque quando Pitou mata Kaito, Gon perde a única figura que representava o limite que Ging jamais o deu. Essa perda não é apenas a morte de um amigo ou mentor, mas o rompimento do último freio que ainda o mantinha humano. Sem Kaito, Gon mergulha em um vazio indescritível, onde não há mais barreiras e não há mais contenção. A morte de Kaito é o estopim para sua transformação em sua monstruosidade. Ele deixa de ser guiado por qualquer regra, entrega o corpo ao sacrifício e abandona a própria infância em troca de vingança. É nesse momento que a ausência do Ging pesa demais. Se o pai não lhe deu limites e se Kaito, aquele que os ofereceu, foi arrancado dele, então Gon não tem mais nada que o pare. Ele não tem mais correntes, não tem mais amarras. Nesse sentido, não havia nada que o Killua pudesse falar para o impedir, porque ele via o Killua como um igual. Naquele ponto, ele já não era mais um limitador suficiente. Não, precisava de algo acima do próprio Gon para parar ele. E novamente, o Gon rompe seu laço a fim de evoluir, justamente no arco em que esse é o tema central, evolução. Narrativamente, o peso do fim do Gon no arco das Formigas Quimera é algo extremamente intenso. Pensando somente na estrutura narrativa, temos nessa parte da história todo um potencial de um protagonista sendo queimado e usado só para um único momento. Muitos podem pensar que isso é um desperdício com o personagem do Gon e que ele poderia sim atingir esse potencial eventualmente e ainda assim ter mais momentos interessantes no futuro. Porém, eu discordo. No meu ponto de vista, poucos autores teriam a coragem ou até mesmo a liberdade para conseguir fazer o que o Togashi fez. Sacrificar o protagonista desse jeito, passando por toda uma lição sobre pureza e vingança, realmente não é para qualquer um. Não é qualquer história que tem essa abertura. Ainda mais se lembrarmos que ainda tinha muita coisa a ser explicada sobre o próprio universo da obra. E o fato dele conseguir fazer isso só demonstra como ele consegue seguir a história mesmo na ausência do Gon. Após esse sacrifício, temos todo o arco envolvendo Killua, que seria o mais próximo de um deuteragonista, o personagem mais importante da história depois do próprio Prota. E a missão do Killua, no arco seguinte, seria obviamente a de salvar o Gon. Isso é até
bem interessante de se observar sobre como o Killua evoluiu pro lado oposto ao Gon, indo de um assassino para um salvador e um irmão mais velho fofinho, mas sim, narrativamente, foi uma escolha muito ousada tirar todo esse potencial do Gon tão cedo, entre aspas, e creio que o Togashi seja um dos únicos mangás que tem a capacidade de fazer algo assim com a própria obra. Qualquer outro shonen iria perecer por causa da falta de um protagonista presente. E após a Nanika curar o Gon, temos aí o encerramento da jornada cooperativa que ele tinha com Killua. Isso faz o Gon se desprender ainda mais de suas relações, e Killua se livrou de sua dependência emocional. Ambos seguem para caminhos opostos, representando justamente essa diferença de mentalidade para com seus objetivos e modos de vida, mas tendo uma profunda gratidão mútua por tudo que passaram até ali. O Gon salvou Killua, fazendo ele entender mais sobre a vida, e o Killua salvou o Gon, trazendo de volta o corpo que ele havia perdido. No fim, após retornar à Ilha Baleia, Gon diz para Mito que ele não queria de fato se encontrar com o Ging, e que seu único objetivo era apenas achá-lo. Ele saiu para o encontrar, sem rancor por Ging tê-lo abandonado, e voltou para o mesmo lugar depois de o encontrar, sem ter apego sentimental por seu pai. É claro, é o pai dele, mas ainda assim, era tudo pela jornada. E isso é simplesmente muito bom de se ver se analisarmos a obra como um todo. É uma jornada fechadinha, ainda mais quando lembramos que os poros do Gon fecharam, e ele não teria mais a capacidade de emitir o Nen direito. Claro que ainda não é o fim definitivo pro Gon ou pra história de Hunter x Hunter, e muita coisa ainda pode acontecer e todo mundo mudar. Mas, pelo menos por enquanto, temos um bom respiro para o nosso protagonista poder descansar com a família dele. Por fim, Gon nunca teve um pai. Ele foi sem norte e sem qualquer direcionamento ou correção adequada. Ele sempre teve uma mãe que cuidou dele, não uma mãe biológica, porque essa ilha não tá nem aí e nem quer saber sobre. Ele considera a Mito a sua mãe, e isso pra ele é mais que o suficiente. Uma mãe que deu muita liberdade pra ele aprender com tudo o que ele vivenciou. A vida criou o Gon. E por enquanto, né, sobre o Gon, é isso! Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem divertido de fazer. É claro que ainda pode ter muita coisa sobre o Gon no futuro, e aí qualquer atualização eu venho aqui e faço um novo vídeo, tá bom? Uma parte 2, uma parte 3. Se ficou faltando alguma coisa, falem aí nos comentários. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Falou e tchau!